terminarmos esse curso, a ideia de matemática já não é mais aquela bicho-papão. Veja aqui mais algumas questões de progressão. Ok, questão de número 5, diz assim. Em uma progressão aritmética, está falando de uma PA, ó, de razão 4, é a informação que eu tenho, são conhecidos os valores do último termo, igual a 31, e da soma dos seus termos, que é igual a 136. Determine o primeiro termo dessa progressão. Então, o nosso amigo está pedindo o valor do A1. Então, vamos aqui. O que que nós temos? Nós temos uma progressão aritmética. Ele diz, uma progressão aritmética, a razão é 4. A razão é 4. Os valores do último termo é igual a 31. O último termo nós anotamos como a n, que é igual a 31. E a soma dos seus termos, quer dizer, a soma desses n termos, é igual a 136. Determine o primeiro termo dessa progressão. Então, ele quer saber quem é o primeiro termo dessa progressão. Então, as informações da PA estão aqui. Essas são as informações da progressão aritmética. Pronto. Então vamos ver aqui o que eu tenho. Progressão aritmética, sem problema nenhum, certo? Então, nós temos aqui a progressão aritmética, uma PA. Nós temos que a razão é igual a 4, ou a índice n é igual... temos que usar o termo geral e usar a soma. Então, vamos lembrar. Quem é o termo geral? O índice n é o índice 1, mais n menos 1 vezes a razão. Quem é a soma dos termos? É só lembrar. É o primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. É o primeiro mais o último dividido pela quantidade, é o primeiro mais o último multiplicado pela quantidade e dividido por 2. Pronto. Então, vamos agora começar a trabalhar um pouco. Certo? Então, começar a trabalhar um pouco. Então, vamos usar termo geral. A índice n é igual ao índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é que eu conheço? O índice n, que é 31. Índice 1, desconhecido, mais n menos 1 vezes a razão. A razão eu conheço, que é igual a 4. Então, vamos ver aqui o que eu tenho. 31, certo? É igual a 1, fazendo chuveirinho, 4n menos 4. Desloca para cá, 31 mais 4 é igual a 1 mais 4n. Posso concluir que A1 mais 4n, A1 mais 4n é igual a 35. Então, nós encontramos aqui uma equação com dois valores desconhecidos. Ok? Dois valores desconhecidos. Deixa aí. Lembre, não chegamos ao valor do... Certo? Não chegamos ao valor do A1. Mas eu não quero o A1, então eu posso tirar o valor do A1 aqui. Então, eu posso dizer, se nós tirarmos o valor do A1 aqui, o A1 eu posso dizer que é igual a 35 menos 4n. Pronto, então, nós temos o valor do A1, que é 35 menos 4n. Agora, vamos ter outro dado para ser usado, que é a soma. A soma dos termos, certo? Eu tenho que usar a soma dos termos.
Então, vamos lá. A soma dos termos. A soma dos termos. Tem a formulazinha. A soma dos termos é Sn é igual ao primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Primeiro termo, certo? Então, nós temos aqui, certo? Ó, as informações que eu tenho, ó, são essas. Então, eu tenho, primeiro termo é desconhecido, primeiro termo, mais o último termo é 31, vezes o número de termos dividido por 2. A soma é igual a 136. Ora, mas nós sabemos o valor do A1, que é 35 menos 4N. Então, vamos substituir. Ó, nós sabemos o valor do A1, que é 35 menos 4N, mais 31. Certo? Mais 31. Vezes N. Aqui nós podemos 2 vezes 6, 12, multiplicar. 2 vezes 3, 6, 1, 7. 2 vezes 1, 2. 272. Aqui nós vamos ter 66 menos 4N vezes N é igual a 272. Então, vamos desenvolver. Então, eu tenho 66N menos 4N ao quadrado menos 272, isso é igual a 0. Para diminuir um pouquinho as contas, eu vou dividir por menos 2. Aqui vai ficar 2N ao quadrado menos 33N menos 33N mais, mais 136. Isso é igual a 0. Equação do segundo grau, que eu preciso determinar o valor de N. Então, nessa equação do segundo grau, vamos para o delta, que é B ao quadrado, que é menos 33, menos 4A, que é 2, que é o C, que é 136. 136. Tá certo? Então, nós temos que o delta são as continhas, dá 1089, aqui dá 1088. Leva o delta igual a 1. Então, N é igual a menos B, que é menos 33, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. A é 2. 2A. Então, se não olhar, ó, A igual a 2. Coeficiente do X2. Então, eu tenho N igual a 33, mais ou menos 1, sobre 2. Então, dois valores de N possível. 33 mais 1 sobre 2. O outro valor é 33 menos 1 sobre 2. 34 sobre 2. Opa, olha aqui, fazendo a correção. Sobre 4. Olha o V2, 4. É um detalhezinho suficiente para a gente perder a questão. Certo? Sobre 4. Então, aqui nós temos 17 sobre 4, então seria 8,5, certo? Aqui nós teríamos 32 sobre 4, então seria 8. Ora, professor, nós temos dois valores, mas lembrando que o N representa posição. Então, não tem sentido esse rapazinho não é natural. Então, o que me interessa é N igual a 8. Então, voltando para a questão, ele quer saber o primeiro termo. N igual a 8. Então, N igual a 8
Agora eu encontro o meu A1. Meu A1 é 35 menos 4 vezes 8. Meu primeiro termo é igual a 35 menos 32. Então, implica que o meu primeiro termo é igual a 3. Meu primeiro termo é igual a 3. Pronto. Meu primeiro termo é igual a 3. 3 está na questão de número 5, no item D, de dado. Então, D de dado. Meu índice 1 é igual a 3. Questão de número 5. Maravilha. Pronto. Aqui nós temos a questão de número 6. Lembra, aquela questão envolveu termo geral da PA e a soma dos termos de uma progressão. Olha os dados e vai movimentando. PA é só isso. Aqui a questão de número 6 diz assim. Sabendo-se que o quinto, olha aqui, o quinto e o oitavo termos de uma progressão aritmética crescente, a PA é crescente, lembre, razão positiva, certo? São as raízes da equação. Seu terceiro termo é. Então, primeiro, a equação, vamos resolver a equação, certo? Então, eu tenho x ao quadrado menos 14x mais 40 igual a 0. Determinar as raízes. Então, ela é completa, vamos para o delta. Delta é b ao quadrado menos 4a, que é 1, vezes c, que é 40. Delta vai dar 196, 14 ao quadrado, 196, menos 160. Então, delta é igual a 36. Então, as raízes vão ser. Então, as raízes, certo? As raízes vão ser. Vamos ver aqui. As raízes. Então, eu tenho x é igual a menos b, menos 14, mais ou menos raiz de 36 sobre 2a. Então, vamos aqui. X é igual a 14, mais ou menos, raiz de 36 é 6, dividido por 2. Então, dois valores nós vamos ter aqui. X' é igual, mais ou menos, aqui, né? É 14 mais 6 sobre 2. A outra raiz é 14 menos 6 sobre 2. 20 sobre 2 gera 10. 8 sobre 2 gera 4. Então, eu tenho 4. Mas agora, verifique, ele diz que são dois termos de uma progressão. Ó, vamos rever. Ele diz, ó, sabendo que o quinto e o oitavo termos de uma PA crescente. Então, o quinto e o oitavo termos de uma PA crescente. Então, o menor, certo? Então, o menor, ó, PA crescente. Então, primeiro vem 4, depois vem quem? 10. Então, eu tenho, as informações que eu tenho é essa. O A5 de uma PA é igual a 4 e o A8 de uma PA é igual a 10. Ó, o A5 é 4, o A8 é 10. São as raízes da equação. Ele quer saber o terceiro termo. Ora, aplicando isso aqui, ó, para saber o terceiro termo, aplicando, ó, A índice N
é igual ao A índice, ó, o A índice K, o A índice N é igual a índice K mais N menos K vezes a razão. Pronto, é isso aqui que eu tenho que estar na mente. Isso, quando você aplicar com um dos termos, você calcula a razão. Então, eu posso fazer, ó, o A índice 5. Eu posso fazer, certo? Então, vamos usar os dois para calcular a razão. O A índice 8 vai ser o A índice 5 mais 8 menos 5 vezes a razão. É a diferença dos índices. O A índice 8 é 10. O A índice 5 é 4. 8 menos 5 é 3R. 10 menos 4 dá igual a 3R. 3R é igual a 6. Então, a razão, 6 dividido por 3 dá 2. Então, a razão dessa progressão é igual a 2. Certo? Agora, eu preciso determinar o termo que ele está pedindo. Ele quer o terceiro termo. Então, para calcular o terceiro termo, eu posso usar o terceiro termo. É o A5 ou o A8, tanto faz. Eu posso calcular com A5 ou com A8. Então, tá certo? A5, A8, mais, cuidado. E é o primeiro menos o segundo. Então, é 3 menos 5 vezes a razão. É sempre, ó, na ordem da esquerda para a direita. 3 menos 5. O A índice 3 vai ser, o A índice 5 é 4, menos 2 vezes a razão. Como a razão é 2, então eu tenho que o A índice 3 é igual a 0. Professor, se eu tivesse usado o A índice 8, daria a mesma coisa? Teria. O A índice 3 seria o A índice 8, mais 3 menos 8 vezes a razão. Então, o A índice 3, o A índice 8 é 10, menos, ó, menos aqui, ó, daria quem? Menos 5, ó. 3 menos 5 vezes a razão, que é 2. Isso aqui também dá quem? Dá 0. Então, usar esse termo geral, ou a gente chama de termo de saída rápida, é essencial. Bem simples de trabalhar, sem dificuldade nenhuma. Então, vamos ao gabarito. Então, ele queria determinar o terceiro termo. Então, o terceiro termo, questão de número 6, B de bola. O terceiro termo dessa progressão é 0. Então, B de bola. Ok? Mais uma. Então, vamos agora. Pronto. A questão de número 7. A questão de número 7 é um assunto que para você pode ser novidade. Que é uma coisa chamada de interpolar. Interpolando P termos, tá certo? Entre os números 1 e P2. Obtém-se uma PA de razão. Pronto, eu quero saber quem é a razão dessa progressão. Senhores, se você pegar alguns livros, tá certo? Ele fala uma formulazinha de interpolação aritmética e também interpolação geométrica. Eu não aconselho, particularmente, você se preocupar com essa forma. Use a ideia de termo geral da progressão aritmética. Olha como é bem simples, tá certo? Se eu quero, ó, só para lembrar, se eu tenho, vamos imaginar, se eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, pronto. Eu quero interpolar, faz de conta que eu quero interpolar 3 termos aqui, certo? Eu quero interpolar 3 termos aqui. Ora, o que eu preciso? Saber quem é a razão, porque aí eu só vou somando. Aí o que eu faço? Lembrando que isso aqui
são os meios. Meios, que são, ó, o número de termos são os meios mais os dois extremos. É só lembrar, no termo geral, o número de meios, ó, o número de termos são os meios mais os dois extremos. Então vamos à nossa questão, a resolução nossa questão. A formulazinha, só para lembrar, vamos imaginar que aqui seja K meios, certo? Eu quero interpolar K meios, certo? Então, ó, quem é o A índice 1, certo? É 1. Aqui na questão, quem é A índice 1 é 1. Ou eu posso até mudar um pouquinho, para você melhorar o entendimento. Então, isso aqui é o A índice 1, isso aqui é o A índice N. O A índice 1 é o primeiro termo da sequência, né? Primeiro termo é A índice 1, chamei de A índice 1. O último termo, chamei de A índice N. E meios são K. Então, o número de termos, na realidade, é o quê? K mais 2, é a formulazinha, mais os dois extremos. Se eu aplicar o termo geral, A índice N é igual a índice 1, mais quem? N menos 1 vezes a razão. Então, quem é a razão? Ó, é A índice N menos A índice 1 sobre quem? N menos 1. Então, a razão, como N é K mais 2, então, A índice N menos A índice 1, K mais 2 menos 1. Então, a razão é A índice N menos A índice 1 sobre K mais 1. Meu amigo, está de parabéns. Você sabe de cor e salteado, a formulazinha da interpolação aritmética. Está de parabéns. Joia, sem problema nenhum. Mas na hora da prova, tem muita coisa, tem muita pressão, tem muita preocupação. Uma questão, você sabe que faz diferença na sua classificação. Então, esquece a fórmula. Use o termo geral que você já vem usando. Deixa eu mostrar como, vou resolver a questão. Ó. Então, eu tenho aqui, então veja aqui, no enunciado da questão, ele diz assim, certo? Ele diz, interpolando P termos, olha aqui, entre 1, certo? Entre 1 e P2, certo? Em P termo, eu tenho a PA. Então, aqui passa a ser P meios. Interpolar P meios, certo? Ora, se nós usarmos, então vamos ver aqui, na PA, quem é que faz o papel de A1? É igual a 1. Na PA, quem faz o primeiro termo de A1 é 1. Quem é que faz o papel de AN? É igual a P ao quadrado. Quem é que faz o papel de N? É P mais 2. Pronto. É só lembrar que o número de termos da PA é sempre os meios mais os dois extremos, tá certo? Mais os dois extremos. Então, aplicando o termo geral, agora nós vamos aplicar o A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ok? Lembrando que eu quero determinar a razão. Então, você pode, sem problema nenhum, determinar a razão, que a gente chama de razão algébrica. Então, vamos lá. Então, eu tenho A índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Posso igualar isso aqui a índice N. Não vamos substituir agora, não. Vamos deslocar. Então, N menos 1 vezes a razão, certo? N menos 1 vezes a razão é igual a índice N
menos o A índice 1. Como está multiplicando, então eu posso dividir. Então, a razão é AN menos o A1 subdividido por N menos 1. Pronto. Deixei aqui já no final e vou substituir, mas pacífico. Eu poderia ter substituído no começo? Poderia, sem problema nenhum. Você tem toda essa liberdade, tá joia? Então vamos ver aqui. Ó. Então a nossa razão vai ser igual. Quem é o último termo? P2. Então P2 menos. Quem é o primeiro termo? É 1. Sobre N, número de termo, P mais 2. P mais 2 menos 1. Em cima vai ficar P ao quadrado menos 1. Sobre P mais 1. Porque 2 menos 1 dá 1. Pacífico? Dê uma olhada na opção e já vi que você não encontrou a opção que está lá. Agora que entra a sacada, né? A ideia de produtos notáveis. Olha aqui, vamos só lembrar aqui, produtos notáveis. Quem é A2 menos B2? Nós chamamos isso aqui diferença dos quadrados. Eu posso transformar na soma desses elementos pelo produto. A2 menos B2, eu posso transformar como sendo A mais B, que multiplica A menos B, transformando o produto da soma pela diferença. Ok? Então, fazendo isso, nós podemos aqui imaginar como se fosse, certo? Como se tivesse ao quadrado aqui. Só imaginação. Então, a razão, eu posso escrever em cima P mais 1, que multiplica P menos 1, numerador, e o denominador permanece P mais 1. Aí faz o pituzinho, ó, simplifica, implica que a razão passa a ser P menos 1. A razão da nossa progressão é P menos 1. Pronto, agora nós podemos ir para o gabarito e marcar o item correto. Ok? Então vamos atrás do gabarito. Então, a razão. Então, o número obtém-se uma PA de razão. Então, a razão é P menos 1. Então, o item correto, certo? É o item E. Então, a resposta da questão de número 7 é o item E. Interpolação aritmética tem essa fórmula, mas você poderia fazer. Mas pacífico, achei extensa. O normal é substituir logo direto. E isso faz diferença. E lembrando, a melhor maneira de resolver a questão é a que você tem segurança. Exercite. E bote na cabeça. Eu vou passar. Lhe aguardo para a próxima aula, ok?